Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael Monteiro, eu sou engenheiro florestal aqui da Amazon Connection Carbon, a ACC, uma empresa desenvolvedora de projeto de crédito de carbono da Amazônia. Hoje nós vamos ler uma notícia publicada no site da G1. Fraude na Amazônia. Empresas usam terras públicas como se fossem particulares para vender créditos de carbono a gigantes multinacionais. Vale destacar que essa reportagem é muito complexa e completa. Como eu tive acesso mais cedo, eu vou pular para as partes mais polêmicas para que a gente possa comentar sobre a profundidade desse problema. A Defensoria do Pará aponta 3 problemas com os projetos. Os responsáveis dizem que os projetos estão em propriedades particulares, mas na verdade eles são localizados em terras públicas e estaduais. Bom, aqui a gente começa com 2 conceitos diferentes sobre o domínio, propriedade e posse. A Defensoria do Estado diz que é um espaço público e os proponentes do projeto dizem que é uma propriedade privada. A gente não teve acesso à documentação, claro, mas aqui a gente consegue chegar num ponto fácil de começar a entender quem provavelmente está errado nessa situação e acabou virando objeto aqui dessa reportagem. Ponto 2. Como estão em terras públicas, esses projetos precisam ter tido alguma autorização dos órgãos do governo local, o que não aconteceu. Bom, antes de avançar para esse ponto, eu preciso mostrar para vocês que se o governo do estado está dizendo área pública, nós temos basicamente 2 órgãos responsáveis por gerir um determinado espaço público estadual. É o ITERPA, vamos abrir o site do ITERPA então. Para quem não conhece, aqui é o Instituto de Terra do Pará, órgão gestor fundiário do Pará, e aqui em base de dados, simplesmente assim a gente consegue ter acesso a algumas informações públicas de espaços públicos de gestão pública do estado. O objeto da matéria é sobre projeto de assentamento. E como vocês estão vendo, é uma informação simples de se localizar, assentamentos estaduais. Aqui são 46, tá do maior para o menor, filtrado, são 46 projetos de assentamentos no site do ITERPA. Vamos voltar para a notícia. O primeiro ponto que deveria ter sido observado aqui, além do proponente, desenvolvedor do projeto, ter se instalado, teoricamente, um espaço público, foi ou ter agido por má fé, ele saber que ele era um espaço público, ou de fato ele não sabia e não consultou o órgão responsável. E o segundo problema, a certificadora ou os auditores externos independentes também não verificaram essa informação aqui no órgão público. Para quem entende de SIG, Sistema de Informação Geográfica, é muito fácil baixar aqui as informações em SHP, inserir e dentro de um programa de sensoriamento remoto, que leia esse arquivo e verificar se o espaço em que estão interessados em desenvolver projeto de crédito de carbono estão sobrepondo todas essas áreas. E isso aqui é apenas assentamentos estaduais, existem outros espaços públicos, como comunidades, como terras indígenas, como unidades de conservação. Esses são, no mínimo, camadas que deveriam ser consultadas e verificadas, informações públicas disponíveis aqui, como eu estou mostrando para vocês, nos próprios órgãos, como é o caso aqui do ITERPA, para que pudesse se tomar uma decisão, qual seria a melhor decisão, qual o melhor procedimento a se tomar nesses casos. E o último ponto apontado pela Defensoria é as comunidades ribeirinhas que vivem agroextrativistas demarcados pelo governo do Pará deveriam ter sido consultadas sobre esses projetos para dizer se concordavam ou não com eles. Segundo a Defensoria e ribeirinhos, isso também não aconteceu. Dentro ainda dessa possibilidade de ser um espaço público, o órgão gestor por aquele espaço ele deveria de fato ter sido consultado. E através de alguma forma de autorização, ele ter dado esse consentimento, ou autorização mesmo expressa publicada, de que aquela desenvolvedora, aquele proponente pode ter direito aos ativos ambientais dentro daquele espaço. Continuando na reportagem, as ações da Defensoria mostram que atores privados estão ganhando dinheiro com terras públicas de floresta, mas sem a permissão do Estado ou qualquer família da região. Para o órgão, trata-se de grilagem de terras públicas, já que as empresas responsáveis pelos projetos se valeram de matrículas imobiliárias de cadastro ambiental rural inválidos para alegar a maior certificadora internacional de crédito de carbono,
que as áreas eram de propriedade privada. Como eu comentei mais cedo, aqui teve uma fragilidade muito grande de análise, tanto por parte do desenvolvedor do projeto, quanto por parte da certificadora. Em entender que aqui na Amazônia a gente tem um problema muito grave de grilagem, um problema histórico de ocupação da Amazônia, em que uma forma no passado se praticou esse tipo de ato, que é a falsificação de documento fundiário, através da grilagem, que aqui é muito famoso. Então, ou provavelmente, ou por má fé, ou por falta de conhecimento, essas duas partes não se atentaram a esse detalhe de que tanto os documentos apresentados como destacamento do poder público para se tornar uma propriedade privada provavelmente tiveram vários indícios de fraude, e não foram observados isso, quanto que o cadastro ambiental rural, ele é uma ferramenta de autodeclaração. Ele não é uma ferramenta com base fundiária para determinar que aquele espaço tem domínio fundiário. Ele é só uma ferramenta com o objetivo de se promover a regularização ambiental daquele espaço, regularizar a reserva legal e recuperar a APP se tiver para esses dois casos. Então, o que aconteceu na prática aqui? Tanto o detentor do projeto fez a delimitação de cadastro ambiental rural e, muito provavelmente, a certificadora, por não haver esse tipo de expertise, acabou reconhecendo que estava tudo certo, não tinha nenhuma não conformidade e foi levado em consideração o espaço declarado no CAR. Lembrando que o CAR não tem domínio fundiário, não tem o objetivo de comprovar domínio fundiário, é apenas regularização ambiental de reserva legal APP, resumidamente. Olha só, aqui diz que o G1 viajou até Portel e percorreu cerca de 400 quilômetros até os rios Anapu e Pacajá para ouvir lideranças e moradores das áreas. Os entrevistados dizem que os representantes das empresas não disseram que os projetos eram de crédito de carbono, não se identificaram com clareza nem trabalharam junto com as associações e organizações locais. Parte das áreas do projeto está sobreposta a 5 assentamentos chamados de Projetos Estaduais Agroextrativistas, PAEX. A própria matéria já está explicando o que é. São terras públicas estaduais já tituladas pelo governo. Bom, se pudesse ter sido feito dessa forma no passado, seria ter observado que isso era um espaço público, através desse projeto de assentamento estadual, que é de responsabilidade do ITERPA, o ITERPA ter sido provocado e o ITERPA dizer quais são as condições que o ITERPA tem para que haja o comércio daquele ativo da área. E as pessoas que ali moram, os ribeirinhos que ali moram, eles estão de uma forma que detém apenas a posse da área, não necessariamente o domínio fundiário da área. Então o ITERPA ele reconhece que existem comunidades ribeirinhas morando ali, mas eles não têm poder de negociar nada, principalmente ativos ambientais, que provém da floresta, seja ele da forma de exploração. A comunidade ribeirinha não tem esse poder sem um consentimento, sem a prévia autorização do Estado. É exatamente aqui a principal falha desses projetos de rede que foram instalados no passado, que acabou virando o título dessa notícia. O ITERPA não foi consultado, o ITERPA não teve autorização, o ITERPA não autorizou, esses projetos. Aqui nessa parte da reportagem, diz que 45 das 50 matrículas apresentadas para a certificadora foram canceladas. A gente não tem a informação precisa assim, de que qual foi exatamente os documentos que foram apresentados, em que forma. Isso aqui já é o resumo da reportagem, a gente também não sabe nem se a reportagem teve acesso a esses documentos. Mas que um procedimento simples, que tanto a certificadora quanto os auditores externos, independentes, poderiam ter cobrado, são as matrículas, as certidões de matrículas atualizadas. Muito provavelmente não foram apresentadas essas atualizadas. Muito provavelmente, porque em todas elas, no final, estaria essa informação de que aquela matrícula estava bloqueada. Ou seja, 5 das 50, 90% da documentação apresentada estava completamente irregular. E isso é uma informação simples de se verificar durante a análise documental. Voltando aqui à matéria, só apenas um comentário que houve 2 provimentos aqui no estado muito famosos no passado que ocorreram de forma a tentar
minimizar as questões de grilagem aqui no Estado. Foram provimentos feitos pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Resumidamente, foram 2 que aconteceram, um para ocorrer o bloqueio de algumas matrículas e outro, posteriormente, para cancelar essas matrículas, porque há indício da consequência dessa grilagem aqui no Estado, de que tem o dobro de extensão do Estado verbado em cartórios aqui do Estado. Mas consegue imaginar isso apenas de averbações, que ainda faltam, né, serem regularizados. Onde está a principal consequência, né, por se gerar crédito de carbono para um projeto por evitar desmatamento. Porque a certificadora está gerando crédito de carbono, ou seja, está compensando aquele projeto por ele dar segurança, supostamente está dando segurança de que ele não vai ser gerado desmatamento, não vai ocorrer desmatamento ali dentro daquele espaço. Porém, quem de fato está ali, morando ali e tem um domínio daquele espaço, não está sabendo daquilo. Então, ele não tem compromisso nenhum contra o desmatamento. Existe um que está sendo beneficiado, enquanto que o principal ator não está sendo envolvido, ele não está tendo benefício e incentivo para que não haja desmatamento naquele espaço. Essa parte aqui da notícia a gente consegue novamente identificar a fragilidade do domínio fundiário através apenas do CAR. Lendo aqui a parte em destaque. Né? Nesse contexto, eles se aproximavam das famílias oferecendo o CAR como se fosse equivalente ao de posse de terra, uma fraude posteriormente identificada pelos órgãos públicos. Nós que trabalhamos na área sabemos da importância do CAR, mas que legalmente o CAR ele não é comprovação de título de terra, de domínio fundiário ou qualquer objetivo que seja de se deter de posse ou de domínio de um determinado espaço. Porém, muito provavelmente as lideranças locais, né, dessa área não sabiam disso e acabaram muito provavelmente por aceitar essa forma de documento, aceitar esse documento como se fosse, né, um título da área. Aqui nesse trecho da reportagem, o contrato de concessão de direito real de uso. Esse aqui é o principal contrato entre o poder público, através do ITERPA, nesse caso, que é o projeto de assentamento estadual, o poder público e a comunidade que ali mora. E, resumidamente, o poder público está reconhecendo temporariamente em que ele continua detendo o poder fundiário daquele espaço, o domínio fundiário daquele espaço, mas que, por algumas condições, ele concede o uso de alguns recursos daquele espaço para aquela determinada comunidade. Esse aqui seria o principal documento em que qualquer interessado em desenvolver projeto de crédito de carbono deverá obter para os próximos projetos, né? Um contrato de concessão de direito real de uso com as condições específicas votadas para o projeto de crédito de carbono. Chegando ao final da notícia, a gente consegue perceber que, do ponto de vista fundiário, que foi grande todo o problema que gerou essa repercussão e essa polêmica aqui, basicamente 2 pontos. Não. O primeiro é a localização do projeto, não foi verificado, seja ele por falta de atenção, ou seja, de fato por má fé, de que o projeto, teoricamente o projeto de rede, ele estava localizado em uma área pública, né, de gestão sob responsabilidade do ITERPA. E o segundo ponto é que a documentação que foi apresentada, sem detalhes nenhum aqui nesse momento, né, de leitura, foram documentações frágeis, né, de 45 das 50 sendo matrículas canceladas, né, nem bloqueadas, já canceladas, né, sem validade alguma no ponto de vista jurídico, falando sobre o domínio da área. Por questões assim, apenas com 2 pontos comentados para vocês aqui, mostrando a habilidade desse tipo de projeto de rede, é que a ACC, né, através de uma grande experiência vindo do licenciamento ambiental juntamente com a Green, que foi a empresa que incubou a ACC, nós temos aqui como experiência, expertise, análise fundiária e ambiental de imóveis rurais para desenvolvimento de projetos, principalmente no que tange a florestas aqui no estado do Pará. Bom, chegamos ao final da reportagem, verificamos aqui que basicamente foram 2 pontos muito graves que foram
cometidos aqui para gerar essa polêmica, gerar essa reportagem, que foi a localização do projeto e o documento fundiário apresentado. Para mais informações sobre projetos de crédito de carbono, meio ambiente, sustentabilidade e plano de manejo florestal, nos siga nas redes sociais, inscreva no nosso canal e até mais.